Fala tropinha, eu sou o Teus Black e hoje eu vou sair um pouquinho do meu nicho, né? Para quem me acompanha no Instagram já sabe que eu coloco algumas coisas sobre livro, mas eu vou produzir também vídeos dessas leituras, dessas literaturas que eu tenho tido, porque eu não consigo não falar sobre o que me influencia, sobre o que eu gosto, ou seria, eh, à medida que eu for lendo, materiais tanto literários, comuns próprios por gostos, meus, ou por algum tipo de estudo, eu possivelmente vou falar, se der vontade, possivelmente eu vou falar dessas literaturas. E a que abre essa vontade de falar nos meus perfis, sobre o que eu estou lendo, e não só escrever no Instagram sobre algum tipo de resumo ou experiência literária, é essa daqui, ó. O Cozer das Pedras. Deixa eu botar aqui de uma forma mais. O Cozer das Pedras e o Roer dos Ossos, tá? É, o escritor se chama Patrick Torres. Eu tive o prazer de conhecê-lo. O livro ele já estava sendo bombardeado nas minhas redes sociais. Eu já recebia ele como indicação até mesmo no Amazon, e ele estava na minha listinha. Só que eu procrastino demais para ler outras coisas que não sejam quadrinhos. Por mais que eu tenha vontade, eu procrastino. Ele estava na minha lista, mas algumas vezes eu pego, vejo que o autor é negro e deixo na lista para comprar, para ler depois. Mas eu não tenho costume de ver sobre como é o livro. Eu prefiro ser surpreendido. Prefiro ser surpreendido, mas no dia que eu conheci o autor, Patrick, ele estava lá a trabalho, a editora do livro, no caso a Astral Cultural, levou ele para um evento de livreiros logo após. A Gabi, que estava acompanhando ele, que é uma colega que eu conheci graças à Livraria Leitura, levou ele na leitura do Vidor, que é a leitura que eu mais visito, e no qual eu já fiz alguns trabalhos também. E lá eu pude saber quem é o Patrick, tá ligado? É... E não foi uma conversa sobre o que é o seu livro, como é que é o personagem. Foi como se a gente já se conhecesse, foi como se a gente fosse colega, a gente zoou, brincou, trocamos algumas piadas, e rolou pouca coisa sobre o livro, mas essa coisa do conhecer a pessoa transmite esse outro lugar do tá, agora que eu sei quem você é e eu gostei de você, eu quero saber um pouco mais sobre a sua obra. Aconteceu a mesma coisa, vou dar um exemplo muito bicho, que quando foi quando eu comecei a gostar das músicas da Cardi B. Eu não gostava das músicas da Cardi B. Aí eu assisti um programa que ela era jurada e eu super me identifiquei com as brincadeiras dela, com o jeito como ela interagia com os integrantes do Rhythm Flow, que era o, o reality show de rap né, que eu estava assistindo. E gostar da pessoa dela me fez gostar do material que ela produz. Então hoje em dia eu escuto Cardi B, tá ligado? Eu entendo quem é Cardi B. E eu fui ler o Cozer das Pedras e o Roer dos Ossos. E cara, junto com essa leitura, rolou a pesquisa de quem era o Patrick, para tentar entender no que ele se inspira. Essa pesquisa de conhecer a obra e já pesquisar quais são as inspirações do autor é uma parada que eu aprendi com o meu mestre no hip hop, tá ligado? Enquanto aluno de hip hop dance, sempre que a gente ia falar de coreografia, uma parte importante do qual o meu mestre passava o soninho, ele falava, ó, procura saber quais são as inspirações do escritor, do rapper. O que ele gosta, por que ele fez essa música, e é um processo que eu trago para quando eu vou ler um quadrinho ou vou ler um livro. E muito do que ele coloca para ambientar o livro são vivências dele. Ele nasceu no Piauí, numa cidade pequena, Caatinga, Nordeste,
É desse mesmo lugar que o protagonista central, né, que é a coluna dos protagonistas, né, são dois, na minha visão, são dois protagonistas, que é o filho, o Mirto, e a mãe Hermina. É desse lugar que eles saem, dessa vivência de cidade pequena, onde todo mundo se conhece, onde qualquer fofoca todo mundo vai estar sabendo, e todo mundo assiste a morte e sabe quem é que está morrendo. Que é uma das coisas do qual o Patrick fala e a gente vai observando à medida que o livro vai passando. A capa do livro, essa capa linda aqui, tá? É uma parada marcante. Um dos motivos do porquê ele ficou na minha lista, tá? Eu olhei a capa, eu falei, caramba, que capa foda, foda, foda. E a arte do ilustrador também é marcante pro escritor, pro autor, o Patrick. Se você der uma vasculhada nas redes sociais dele, a primeira coisa que vai aparecer no TikTok, pelo menos, é ele falando como ele encontrou esse artista, que é alguém que ele já viu a arte em BH, que é onde ele mora hoje em dia, Belo Horizonte, e quando ele passou por São Paulo, ele viu uma das artes dele, ele falou, caramba, isso tem que ser a capa, né, do meu livro, esse tipo de arte, a arte desse autor funciona. Ele passou para a editora curtiu a arte, no caso, encontrou uma outra que falou, que no caso é essa da capa, encontrou uma outra e falou, ó, essa daqui tem que ser a arte do seu livro. Eles concordaram, entraram em contato com o ilustrador, que no caso, deixa eu pegar na minha colinha aqui, é o Robinho Santana, e realmente é uma arte impactante no simples, tá? Uma das coisas que passa quando eu tô lendo o livro é o tipo de forma que ele usa para se comunicar, para escrever, né, que é uma linguagem mais próxima da literatura clássica que a gente via na escola, quando criança, quando adolescente, né? Mais no meu caso, quando pré-adolescente e adolescente. E aí eu vou ter uma vivência bem interessante sobre isso, porque eu era o tipo de pessoa que repudiava a literatura clássica, a nacional, né? Aquele adolescente dos anos 2010, 2015, 2010, 2015, que acredita que tudo que é nacional é ruim, ou seria, eu não gostava. Apesar de zoar com funk, é engraçado ver essa situação. Apesar de zoar com funk, é, repudiava o funk, repudiava o samba. Literatura, então, nem se fala, porque com os outros dois ainda conversava em alguma coisa. E a exaltação de tudo que é de língua inglesa, ou seria, se vem da Inglaterra, se vem dos Estados Unidos ou de algum país que fala inglês, é bom, é legal. Eu sou alguém que começa a ler com mais frequência com fantasia. E aí, quando a gente fala de fantasia, eu estou falando de Harry Potter, Divergente, Percy Jackson. Vou um pouco para a distopia, que é os Jogos Vorazes, mas ainda assim tem a fantasia. Maze Runner. Depois eu vou para os quadrinhos com força. E durante muito tempo fiquei nessa. Mas eu cheguei no lugar de me desconstruir. E esse lugar de me desconstruir é realmente quando eu começo a estudar hip hop. E a partir do hip hop começo a estudar história, ou entender a história. E me desconstruo e começo a adorar o que é nacional. Eu faço parte desse contexto. Eu sou o Brasil, eu faço parte do Brasil. Procuro, pelo menos desde o ano passado, ler coisas nacionais, me distanciando, pelo menos quando diz respeito a livros literários, do que é internacional. Internacional, praticamente, eu leio só quadrinho hoje em dia e livro para estudo. Literatura, pode ter certeza que quase sempre agora é nacional. E uma das coisas que o Patrick diz que tem como objetivo, né, é o resgate do clássico, influenciar os seguidores dele, as leituras clássicas. Bom,
se esse era o objetivo dele, ele conseguiu pelo menos com essa pessoa, porque quando eu termino de ler esse livro, eu tenho uma vontade absurda, primeiramente, de ler uma coisa que é tratado como clássico, é um clássico, e eu fugi durante muito tempo, que é ler Machado de Assis. Já tinha uma vontade de um tempo para cá, e por conta do Patrick, possivelmente daqui a alguns meses eu vou estar lendo alguma obra do Machado. E me vem uma outra visão, que é uma parada que está muito em ênfase, que é falar de um autor negro, com personagem negro, falando simplesmente de vivência, sem estereótipo de pessoas negras. Eu já falava disso com a minha esposa, dessa procura por filme, série, literatura de pessoas que só são negras, vivendo, acontecendo. E é isso que eu encontro no livro. O livro vai falar que o personagem é negro, né? Que pele é escura. E não existe o estereótipo de falar que é necessário, né, não entendam mal, que é necessário, tá, falar sobre o, os estereótipos, os não estereótipos, o reafirmar essa negritude, mas o também a gente se encontrar em literaturas, em séries, em filmes, em que a pessoa negra está vivendo, tá? Que vai passar diversidade como qualquer um, que vai passar momentos felizes como qualquer um, e qualquer outro tipo de leitura sobre a negritude da pessoa vai estar ali nas entrelinhas e vai ser fácil de enxergar, tá? A pessoa não precisa ficar reafirmando, que é o que a gente vai encontrar no American Fiction, né, o filme, que é onde esse tipo de leitura do negro vivendo uma vida e falando sobre coisas do qual não precisa ser feito para agradar branco, é, na vida dele. E o Patrick ele faz isso com esse livro, o que me agrada absurdamente. Agora eu vou falar de uma das minhas partes preferidas do livro, né? Que faz parte dessa experiência. Existe um momento onde o personagem principal, o Mirto, ele foge por ter matado o pai dele. E por conta do parricídio, ele se torna uma lenda, um mito urbano, após alguns anos passados na pequena cidade onde ele nasceu e foi criado. E eu, pelo menos, acredito, por conta da referência que ele traz quando o Mirto ele vai embora, que é chamar a experiência do Mirto de viajar, ir para outro lugar, de Ulisses, né, o herói Ulisses. Eu acredito que, pelo menos, passou-se 10 anos da fuga dele e do retorno para casa. Justamente por conta da escolha, como título, do, do personagem Ulisses da mitologia grega e a sua experiência na Odisseia. E aí, enquanto isso, a gente vai vendo o que vai acontecendo na cidade, pelo olhar da mãe dele e algumas vezes em algumas outras experiências da melhor amiga de infância, das duas amigas da mãe, do Zezão, que é um amigo de infância, pelo qual eu acho que na época que eles eram de menor, com certeza ele nutriu um crush bizarro na Dona Hermínia e teve que guardar esse crush durante muito tempo. Eu acharia sensacional se eles tivessem criado um tipo de relacionamento após a morte do Germão. Mas é interessante também ver que existe essa amizade, por mais que, que na minha leitura tenha sido criada por conta de um crush dele. Existe amizade entre homem e mulher. Nem sempre precisa trazer essa coisa do resgate romântico da infância. Eles viraram amigos e tá tudo bem. E retornando para a cidade, o Mirto ele vira esse mito chamado de Mirtão, usado pelos pais para resguardar os filhos, na esperança de que eles não se afastem de casa. Um livro tão distante da minha realidade, né?
a gente ainda encontra alguma coisa pelo qual a gente consegue se conectar, né? Que são os mitos usados para amedrontar crianças, né? Eu sou nascido e criado no PPG, no Cantagalo, em específico, numa das favelas do Rio de Janeiro, na Zona Sul. E quando eu voltava da escola com os meus colegas, tanto existiam pessoas realmente loucas, né? A gente tinha a Ana Maluca, a Celina, mas existiam alguns mitos e tinha o Folha, que na nossa concepção era um estuprador. Alguém já viu Folha? Não, ninguém nunca viu Folha. Mas a partir do momento que a gente subia da escola, num dos lugares de acesso de Ipanema pro morro, quando alguém gritava o Folha, não tinha um que ficasse parado, porque a gente acreditava que o Folha ia pegar a gente. Ninguém nunca viu Folha. É uma dessas conexões que a leitura me gera e quando eu leio, cara, na hora surge aquela lembrança. E a pessoa que mais falava isso era um colega que eu tinha chamado Vinícius, que do nada gritava, ô Folha! Ô Folha! E todo mundo saía correndo. Tipo, bate aquela nostalgia infantil. Uma das coisas que o livro retrata muito é sobre a morte. E é um assunto que, para mim, desde pequeno, é delicado, porque toda vez que eu penso na morte, me vem uma angústia do que eu estou fazendo com a minha vida. Será que eu estou vivendo? E aí bate aquela tristeza de estar só sobrevivendo e não fazendo nada para viver, que parece que está tudo passando num piscar de olhos e eu não estou aproveitando. Toda vez que eu penso na morte, eu fico angustiado. Eu evito pensar nela, mas o livro toda hora me traz essa reflexão, porque é uma parada que está bem aparente. Ela é apresentada toda hora no livro, toda hora. E aí quando eu pesquiso o Patrick, ele fala que isso é bem frequente na vida dele, do qual ele via toda hora na cidade, uma cidade pequena, toda vez que alguém morre, todo mundo vai no enterro, todo mundo se conhece, ele fala sobre isso, o Mirto fala sobre isso, toda hora alguém morre no livro e gera alguma reflexão, seja uma morte de uma lembrança de um personagem que, que viveu ali na cidadezinha deles, ou até mesmo um personagem que a gente acompanhou durante algum tempo. E o interessante dessa reflexão, do livro pelo menos, não a minha, é que quase sempre está conectado com o amor. E durante muito tempo, o amor com o personagem central, o Mirto, ele vai ser algo doloroso. Ele é aquele famoso personagem onde o amor machuca. Tudo que ele conhece sobre o amor é sofrido. E quando ele conta a experiência de dois garotos que, por curiosidade, eram os dois únicos que já foram letrados na cidade, são experiências de garotos gays que tiveram a oportunidade de aprender a ler, mas que por conta da consequência, a gente está falando de Nordeste, e, e da onde todo mundo é muito religioso, todo mundo fala de você, do que está acontecendo, ou pelo menos é a concepção que a gente aprende a ter sobre o local, mas é o que a gente ouve também até mesmo das próprias pessoas que saem e vão para a cidade grande e contam suas experiências. Pode ser taxada, estigmatizada, mas provavelmente é real. Então ele vai falar desses dois personagens, e por mais que de início você fale, caramba, mas por que fugiu do para onde a leitura estava indo e foi para eles dois, que aparentemente não tem nada, mas quando ele fala desses duas pessoas que morreram e sofreram por amor, ele conecta as experiências dele, da mãe dele com o pai, que é esse personagem que vai ser o centro, a fonte dessa dor que ele sente, desse medo do amor. Ele fala para a melhor amiga dele que ele não deseja amar nunca, justamente porque ele vê o que a mãe dele passa e o que esses dois personagens passaram. E a mãe dele, a dona Hermínia,
é aquela famosa mulher é, iletrada inicialmente, né, porque ela tem uma reviravolta com a educação, então muito por conta do seu filho, é, e, e ela é aquela pessoa que sofre na mão do marido, que ama e faz tudo que é ordenado, mas na minha visão por comodismo, por não conhecer uma outra vida, uma outra experiência, uma outra coisa, e é aquela situação do é assim mesmo, é porque a vida é assim. E num dado momento ela fala que ele, quando o Mirto pergunta para ela por que ela tá com ele, por que ela ama ele, ela retruca o filho e fala porque ele me salvou. E eu queria entender, eu pelo menos não consegui entender na leitura, mas eu queria entender o que é esse salvar que, que ela tem. Né? Eu fiquei encucado com isso. O que é esse salvar que a dona Hermina tem quando ela fala do Germão, o marido dela, que todo dia que chega bêbado, bate nela. É costumeiro, é como se fosse boa noite do maluco. Ele chega, pô, esqueceu de varrer ali no cantinho, é um tapa na cara. E muitas das vezes só para quando sai sangue. Essa angústia, esse rancor é nutrido pelo Mirto, que não chama ele de pai quando ele está longe, mas né, no medo da educação ele chama sempre que o pai está. Em dado momento, um dia o pai não volta para casa, o Mirto vai lá, a ordem da mãe, buscá-lo e não volta. Não volta por quê? Porque em algum momento algo aconteceu e ele matou o seu pai. Esse é o momento que a gente espera da leitura, o momento no qual o início do livro já condiciona a gente a chegar. A gente começa com a morte do personagem, o Mirto, e a gente vai galgando a leitura até chegar nesse momento fatídico, né? Porque na verdade a morte do personagem principal central, Mirto, é no início, mas a gente não vê essa morte no final. A gente vai passar pela infância, adolescência, vai se apegar com o personagem, sentir as dores dele e as dores dos que o cercam para construir o universo, o pequeno universo do Mirto. A gente chega no momento da morte e durante um tempo a gente até acredita, ou pelo menos eu acreditava, que o Mirto não iria aparecer mais. A gente chega numa segunda fase do livro onde a gente acompanha pela visão da mãe, a gente foge da mãe, vai para uma colega, vai para uma outra colega, vai pro Zezão, que é esse amigo de infância, rapidamente passa pela professora, em 2 segundinhos também passa pela secretária da prefeitura, que é irmã da professora, e no finalzinho a gente tem o retorno do Mirto para o fim, para a tragédia grega, mas também procurando alívio para sua alma. Cara, e eu percebo que eu me importo com esse livro quando, no final, depois de eu ter construído o que eu acho e como eu me sentia com ele, eu vou ver algumas críticas, algumas resenhas, e a gente vê pessoas reclamando, tipo assim, ah, não gostei do livro por causa disso, por causa daquilo. E tu fica indignado, é tipo aquela coisa de fanboy, sabe? Não fala do meu. É o momento que eu percebi que eu me importei com os personagens, com o que estava sendo escrito, que me passou alguma sensação. Mas eu não vou dizer que eu entendo as críticas, porque quase sempre quando tinha uma crítica negativa, vamos dizer assim, era sobre parte técnica e não sobre é, como era levado, com a construção do universo, com os personagens. Aparentemente eles gostaram muito dos personagens, do enredo, e eram mais coisinhas técnicas que poderiam também ser particular de cada um.
Mas o saldo, pelo que eu vi, da maioria, era muito positivo. E para um livro de estreia, eu acredito que tanto a editora quanto o Patrick devem estar felicíssimos até então com os resultados. Eu, como já disse, adorei a ponto de querer fazer um vídeo sobre esse livro que vai me levar a falar de outros livros também. Eu gostei dessa experiência de conversar com vocês assim. E vou também trazer outros livros que eu li recentemente e que ainda estão bem frescos, as experiências que eu tive os lendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha talvez instigado vocês, caso estejam na dúvida se vão ler ou se já leram e querem ver a visão de uma outra pessoa que leu, que no caso eu. Espero que tenham curtido o vídeo. Eu vou deixar links para outros vídeos possivelmente vão ser de quadrinhos, porque esse é o primeiro vídeo que eu faço de livro aqui. Curte, me segue no Instagram, me segue no TikTok. Segue também a editora do livro, a Astral Cultural. Como é que eu vou terminar o vídeo sem mostrar isso, gente? Como eu disse, eu conheci ele, eu tava lá e ó, eu tenho... Poxa, ring light, deixa aparecer aí, ring light. Vai deixar aparecer não? Calma aí. Eu tenho... Ai, Jesus, a ring light não vai deixar. Eu tenho o autógrafo. Aqui, ó, Teus Black. Ele autografou vários dos livros que estavam lá. Mas como eu estava lá, ele colocou meu nomezinho. Obrigado, Patrick. Tá? Eu adorei o seu livro. Mas eu fico por aqui. Eu vou me despedir de novo. Curte, compartilha, segue. Eu espero vocês na próxima.